Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FNX Cast. Obrigado a presença do Dr. Leonardo, Dr. Valdenilson. E hoje, até pela formação de vocês, nós vamos falar aqui dos aspectos jurídicos relevantes do dia a dia do empresário. O empresário aí que é tão sabatinado por mudanças de leis a todo instante. E como não ter um advogado, um contador, para assessorá-lo, né, no dia a dia ali das empresas. Em breves palavras, quiserem fazer uma apresentação da formação de vocês, acho que é legal. Vai lá, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe quem horas que vão assistir, né? Foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O Marcelo me apresentou, meu nome é Leonardo, sou advogado, sou formado aí há 3 anos, aqui em Maringá mesmo, e é um privilégio estar sentado aqui e trabalhar ao lado desse monstro que é o Dr. Valdenilson, um poço de sabedoria. Olá, Marcelo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão assistindo, né? A minha formação é jurídica, né, com especialização em direito tributário, né? Nós trabalhamos no escritório Fênix, né, vinculado aí à área jurídica no sentido de tributário, algumas questões trabalhistas para o empregador, né, e direito civil. E vamos aí bater um papo hoje com alguns assuntos relevantes, algumas dores de cabeça que os empresários encontram, né, e esperamos aí contribuir de alguma forma com quem estiver assistindo e estiver na situação aí de alguma dificuldade jurídica ligada à sua atividade empresarial. Legal. É importante também salientar, para quem está nos assistindo, eu estou até com um roteiro aqui de algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, que a formação jurídica, advocacia, bacharelado, né, em direito, eu vejo, porque eu também sou contador e sou bacharel em direito, como complementares. Ah, Marcelo, por que você fez? Porque eu sentia muita falta de explicar a hierarquia das leis, né? O que pode, o que não pode, o que é um abuso de lei, qual lei que sobrepõe a uma segunda lei, uma instrução normativa, qual que é o poder dela, qual que é o poder de uma medida provisória, né? E isso até mesmo para orientar o nosso cliente, né? Na constituição de uma empresa, por exemplo, o ato que constitui a empresa, ele só tem validade após o registro, né? Que é o estatuto social, o contrato social, como alguns querem chamar. Vamos começar então ali na parte da constituição da empresa. Na parte da constituição da empresa, vocês veem que é muito interessante, pouco interessante ou não vale a pena a gente já trocar ideia com algum advogado, seja no aspecto de algumas cláusulas contratuais para a gente constituir essa empresa? Vamos lá, Marcelo. Para quem vai se veredar aí para o setor aí de empreendedor, uma palavra que eu acho que deve nortear, pelo menos no início, e depois também é uma situação que vai acompanhar ele durante toda a vida empresarial, chama-se planejamento. Tá? Nós temos no Brasil um histórico hoje de empresas que não têm uma vida muito longa, né? Nós temos um percentual pequeno de empresas que têm uma longevidade, né? E muito disso decorre de falta de planejamento. Tá? Dentro do planejamento, um fator interessante é a contabilidade, é uma coisa que não tem como afastar. Né? Nós vivemos num país em que a burocracia ela é absurda, muito, muito grande, né? E passa por 2 setores. A contabilidade é a que você representa, né? Você como contador e como bacharel em direito representa essa linha de profissionais, né? Que são necessários aí para manter os registros da empresa, mesmo para a Constituição. Né? E em paralelo a isso, como você já mesmo falou, o jurídico, a advocacia, ela tem muita vinculação com a contabilidade. Porque nós estamos falando da mesma situação. Nós trabalhamos em cima de interpretação legislativa, né? Então, para o empresário, é muito interessante não só ele ter uma contabilidade ao seu lado para fazer a apuração, levar os seus registros a termo, né, que são as necessidades aí que são impostas pelos fiscos, né, o estadual, municipal e federal, e por mais demais regulamentações, né? E, claro, é muito importante ele entender um pouco, pelo menos a parte que lhe é cabível do mundo jurídico. Nós estamos falando aí principalmente da área trabalhista,
do direito societário, para quem está iniciando uma empresa, Código de Defesa do Consumidor. Muitas empresas têm muita dor de cabeça com o Código de Defesa do Consumidor, por desconhecimento. Às vezes há um excesso de má-fé também por parte do consumidor, que leva a uma situação que não seria caso de jurídico, não seria uma violação ao direito do consumidor, mas acaba levando, e a empresa tem que se defender, e ainda, claro, com a inversão de ônus, né? Então, tudo isso demanda aí uma certa estratégia, um certo conhecimento jurídico por parte do empresário. E, claro, a gente sabe que o jurídico não é de fácil entendimento, né? Então, talvez ter um advogado ou ter um escritório ao seu lado, aí seria bem interessante no sentido de ajudar nessas questões diárias aí. Eu costumo dizer, na verdade não é só eu que falo isso, né, que o Brasil não é um país para amadores. Então, interpretando o que você está dizendo, é que dentro do seu planejamento, o empreendedor, quando vai fazer para regularizar seu negócio, ele tem que ter lá o departamento contábil, departamento comercial, o departamento de marketing, o departamento de pós-venda, vamos assim dizer, toda a sua estrutura ali de administrativa e também um departamento jurídico, né? A gente estava conversando esses dias, há pouco inclusive, uma empresa na qual ela foi exigida e ela assinou um contrato de um pacote anticorrupção. Mas espera lá, ela sabe o que é um pacote anticorrupção? Se ela é exigida e está assinando um contrato com alguém que se diz que ela precisa ter, quais são as exigências que ela precisa ter para que ela cumpra esse pacote anticorrupção? São alguns exemplos que eu peguei aqui do nosso dia a dia, que os nossos clientes, por exemplo, às vezes acabam passando e assinando contratos despercebidos por não terem, às vezes, uma consulta a um jurídico. Quer ver um outro exemplo que eu posso citar? A LGPD. A LGPD, no começo da LGPD, muitos advogados de grandes empresas nos questionaram enquanto contabilidade que se chegassem a vazar algum dado do nosso cliente, se nós teríamos patrimônio, liquidez o suficiente para acobertar, né, então, aquele dado vazado do nosso cliente. Então, ou seja, o advogado ele também ele orienta, lógico, o cliente dele nas devidas necessidades, mas a gente tem que saber até onde a gente pode chegar com essa orientação, né? Porque naquele momento eu fiquei desesperado e eu até recorri a você. Não sei se você lembra o que você me disse. E eu gostaria que você passasse isso para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando aqui. Por favor. Sim, é verdade. Marcelo, o que você coloca é verdade, tá? Grande parte das empresas, tem empresa que tem uma cultura de organização que acaba tenta implantar, corre atrás das informações e tenta trazer isso para o cotidiano empresarial. Mas a gente sabe que existe a questão da dificuldade, tem a questão da dificuldade financeira, dificuldade técnica, né? Mas muitas empresas, como você colocou, às vezes ao assinar o contrato, está assumindo responsabilidades e obrigações com previsão de multas pesadas em questões como sigilo de informações, questão de LGPD, questão de política anticorrupção, como você citou, né? E às vezes a empresa não tem isso implantado. Ela assume um compromisso com o fornecedor, com o cliente, né, e acaba por não ter isso, né? E eventualmente, se houver a quebra contratual, vai estar sujeito ao pagamento das multas ali previstas, né? Então, como nós falamos no início, o ideal é a empresa ter acesso a um departamento jurídico, um advogado, um profissional da área do direito para lhe orientar e mesmo implantar essas políticas que hoje são extremamente necessárias no mundo dos negócios, né? Antigamente, a gente fala antigamente, mas você pegar um contrato básico, um contrato padrão, de uma empresa fornecedora, de uma empresa prestadora de um serviço ou de um produto, há 5 anos atrás, você vai ver que as cláusulas básicas são cumprimento, objeto, sigilo já existia naquela época, questão de proteção de marcas e patente, e tecnologias protegidas, né? Mas o contrato basicamente girava em torno disso, né? Hoje você pega um contrato, basicamente você tem
3, 4 laudas falando do objeto do contrato e você tem 20, 30 falando de LGPD, falando de política de sigilo, responsabilidades, política de anticorrupção. Então, hoje em dia isso adquiriu um papel importante nas relações contratuais, né? Então, não pode passar despercebido pelo empresariado, até porque a empresa que fornece, a empresa que tem uma cultura implantada dentro da sua empresa de LGPD, de sigilo de informações, de política anticorrupção, ela está muito à frente das outras, inclusive por vantagens comerciais, né? Você pega aí os grandes grupos empresariais, não contratam um fornecedor que não tenha um mínimo dessas políticas implantadas, né? Então é exigido isso. Então, se você quer entrar firme no mercado e ter chances relevantes no mercado, você tem que fazer essas adequações e isso decorre de você ter um parceiro na área jurídica para te auxiliar na implantação de todos esses projetos, dessas situações que surgiram aí nos últimos anos. Vocês, inclusive, estão passando por esse processo de implantação em um cliente, né? Isso, nós temos alguns clientes já implantando isso, né? A gente entende que o custo, a dificuldade, horas dispendidas, pessoal, não é muito compatível com empresa de pequeno porte, porque é uma situação que demanda custo, demanda tempo, demanda estrutura, né? Mas, assim, gradativamente, de forma gradativa, isso vai ser exigido, já está sendo exigido, e empresas de médio porte, de grande porte e médio porte já estão correndo atrás disso, né? Nós estamos falando, por exemplo, de LGPD. O modelo básico que a gente pega de LGPD é o modelo europeu, né? Demorou 50 anos para ser implantado. Você imagina aqui no Brasil, né? Nós estamos aí, digamos assim, engatinhando ainda na matéria de LGPD. Mas a vantagem é que os europeus, eles foram, digamos assim, abrir os caminhos, né? Criaram os sistemas, criaram as nomenclaturas, criaram todas as ideologias, né? Nós já temos isso já como padrão deles, né? Então, basicamente, falando português claro, a gente tem que copiar muitas coisas do que vem de lá, que são situações já testadas, situações viáveis, e que o Brasil não vai precisar fazer digamos assim, um trabalho muito de base. Vai basicamente fazer adequações, né, na nossa realidade, mas nós temos aí já uma vantagem com relação a isso, que é já um modelo relativamente estável, já rodando na Europa, Estados Unidos, Japão. Então nós temos fontes a ser buscadas. E o que acontece lá fora, né, doutor, que a gente já viu, as empresas, igual, foi um caso nosso, que o cliente chegou e falou assim, eu preciso me adaptar à LGPD, porque senão eu não vou fechar o contrato. Então o cliente dele falou, mas você já está com as normas LGPD? Senão eu não fecho. E o cliente era de fora? Não, lá fora isso já é normal. Tá. É normal. Entendi. A empresa falar assim, vou fechar com a Fênix. Ok, tá bom. Fênix, deixa eu ver qual que é o seu tratamento de LGPD. Se você não tiver, eles vão pro próximo. Entendeu? Então, assim, isso já é uma realidade aqui no Brasil, não é lá fora, não, já está acontecendo aqui, os grandes players que a gente chama já começaram a solicitar. Como é que está a sua LGPD? Como é que está a sua anticorrupção? Né, que a gente está fazendo aí. Então, assim, o empresário, ele tem que começar a se adequar. Mas isso é só lá fora. Não, já começou a acontecer aqui. Essa parte de informação está muito rápido no Brasil. Então, as leis já estão chegando e já está sendo solicitando e está tendo cobranças em cima disso para você se adaptar. Senão, você está fora do mercado. Cara, assim, já que a gente está tocando nesse assunto, em poucas palavras, assim, em poucos pontos, fala aí, para a gente implantar uma política LGPD, não sei se é similar à anticorrupção, criação de um comitê, debater treinamento. Fala aí para nós alguns pontos principais, só para a gente deixar evidenciado aqui. Depois a gente faz uns rios para a gente colocar também onde vai ser divulgado isso aqui. Fala para nós aí. Vamos lá, Marcelo. A LGPD e a lei de corrupção, ela tem algumas similaridades, mas tem muitas diferenças. Predomina aí, são objetos diferentes, sim, né? Sim. A LGPD, ela é uma exigência, como o Dr. Léo já colocou, né? Países europeus, por exemplo, não negociam multilateralidade com países que não têm ainda a cultura implantada, né? Então, o Brasil não implantou por conveniência, implantou por necessidade. A União Europeia falou, Brasil, se você não regularizar a LGPD, nós vamos suspender a
as negociações governamentais com vocês e a nível de empresarial, né? Então o Brasil correu atrás e teve que implantar. Nós tivemos aí 2 anos aí da lei vigente, mas que ficou em suspenso, né? Aguardando ainda uma regulamentação, alguma regulamentação, né? E claro, também dando um certo tempo para os empresários se mexerem e de certa forma se organizarem, né? Mas basicamente, o que a empresa tem que ter? Ela tem que ter, primeira coisa, uma estrutura, tá? Uma estrutura física, né? A gente fala de estrutura física o quê? Software, sistemas, contratação de defesas de arquivos em nuvens, por exemplo, né? Que dá segurança técnica às informações, né? E tem que ter, claro, o treinamento humano, né? Porque lembrando que o tratamento de dados sempre vai ser feito por uma pessoa, não é feito por sistema. Então sempre uma pessoa vai ter contato para fazer o tratamento. E essa pessoa tem que saber, ela tem que saber operar, tratar a informação, operar, ela tem que ter conceitos, o que é uma informação sensível, o que é uma informação protegida, o que a lei não protege, qual que é a necessidade, né? Então, basicamente, o empresário ele tem que investir em tecnologia de proteção de dados, né, e treinamento. São os dois braços aí da implantação da LGPD, né? Aí lembrando que a LGPD ela protege dados de pessoas físicas, né? Não são dados de pessoa jurídica, não são objeto da legislação, né? Apesar de já existir, de certa forma, dentro da cultura de compliance das empresas, a proteção dos dados também de pessoa jurídica, né? Dados a gente entende aí como amplo, no sentido de proteção de tecnologia, proteção de informações, proteção de patentes, né? Então tudo isso já existia. O que veio agora com a nova legislação é proteção aos dados de pessoas naturais, né? E basicamente ela gira em torno desses 2 braços que eu te falei. A empresa tem que investir em tecnologia e tem que investir em treinamento humano. O treinamento humano passa de que forma? Como você falou, vai depender do porte da empresa. Tem empresa que uma única pessoa consegue fazer toda a operação de LGPD. Nós estamos falando de empresas de pequeno e médio porte, né? E tem empresa que vai ter que montar todo um comitê estruturado, até com os procedimentos operacionais definidos, né? Com 1 ou 2 pessoas aí responsáveis, né? Obrigatoriamente uma pessoa que vai ser o contato com os representantes fiscalizatórios, com os órgãos fiscalizatórios, né? Então, a estrutura em si, ela depende muito do porte da empresa, mas basicamente ela demanda algum investimento em pessoas e investimento em tecnologia e, dependendo do caso, criação de comitês. E lembrando também que essa implantação da LGPD, a fiscalização, a operacionalização pode ser terceirizada, pode ser contratada uma empresa terceirizada, já existe no Brasil, já várias empresas que trabalham com isso, né? As empresas que vão lá, vão dar todo o amparo para a empresa, vai fazer implantação, treinamento, criar as barreiras de proteção, criar as culturas de proteção de dados e, digamos, a empresa vai simplesmente fazer a operação. E toda a parte gestacional vai ser feita por uma terceirizada. Então, você está me dizendo também que isso tem que ter uma manutenção, ou seja, tem que sempre alguém da empresa estar olhando para isso, que pode ser terceirizado também. Isso é contínuo. Isso é um procedimento a tempo real, né? Um exemplo, você tem seu contrato de trabalho lá com seus empregados. Você elaborou um contrato bonitinho, redondinho lá. Aí lá um dia o seu juiz fala, vamos mudar isso aqui, vamos fazer alguma alteração, vamos dar uma atualizada no contrato. Isso já demanda você mexer na sua política. Você criou uma política em torno daquele contrato, né? Então você já vai ter que ter alguma adequação na própria política, né? Questão de funcionários, por exemplo. Você tem que ter documentos de compromisso com os próprios funcionários com relação à proteção de dados, com relação à própria lei da anticorrupção. Você tem que ter essa manutenção de informação. Então, ele é didático, a tempo real. Você tem que manter tanto a política LGPD quanto a política de corrupção, você tem que manter ela oxigenada dentro da sua empresa. Então, uma informação bacana de falar, doutor, é que como a LGPD chegou agora, né, todo mundo acha que somente são dados informatizados. E tem muita empresa que tem, por exemplo, RH, departamentos humanos, com informações físicas. Quem tem Fichas. Ficha, Quem tem acesso àquela porta lá? Então, às vezes, você tem que mudar o procedimento de dentro da empresa. Quem tem a chave vai colocar cadeado, não vai colocar cadeado, porque uma informação, uma ficha cadastral, são dados super sensíveis.
Então, o empresário também tem que estar ciente que não é apenas só virtual, não são só dados de informática, são dados físicos também. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito. Mas é pouca informação que eu tenho no meu banco de dados, ou não tem informação. Não, é todo tipo de documento que passa na sua empresa, desde uma nota fiscal. Quem tem acesso àquela nota fiscal? Nota fiscal tem toda a informação para um consumidor final. Endereço, CPF. Então, às vezes a gente acha que não vai se aplicar a mim. Não, mas aplica. Com certeza aplica. Um exemplo do que o Léo está falando, Marcelo, por exemplo, você pega um hospital, por exemplo. Você imaginou a quantidade de prontuários, de documentos, de dados que passam pela mão dos diversos funcionários do hospital durante o dia, durante o atendimento de um paciente? E vale lembrar que dados... Não consigo imaginar. Dados médicos são todos dados sensíveis. São os dados que têm o maior nível de proteção e a maior... doença, imagina. E a maior penalização em caso de vazamento, em caso de descumprimento, são em cima dos dados sensíveis, né? Então, você imagina a dificuldade que um hospital tem para implantar e fazer funcionar adequadamente um LGPD dentro das suas estruturas de atendimento, né? Então, por isso que eu falei, não é situação simples. Não é à toa que na Europa, como eu falei, há 50 anos se fala e se estuda, se implantou LGPD e ainda hoje... segundo especialistas de lá, eles estão a meio caminho. Eles não chegaram ainda nem na metade do que é o que determina a legislação deles lá, né? Então, nós aqui estamos bem atrás em relação a eles. Então, você imagina aí o nível de campo de atividade que a gente tem para atuar, né? Um jurídico atuar na implantação. E vale lembrar que a LGPD não é atividade exclusiva de jurídico, tá? Sim, sim. Qualquer profissional que tenha conhecimento de causa, conhecimento técnico, ele pode ser um DPO, por exemplo, né? Que é o responsável por fazer aplicar a política da LGPD dentro de uma empresa e, claro, prestar os devidos esclarecimentos para os órgãos de fiscalização, né? Então, nós temos aí milhares de milhas para ser percorrido com relação à LGPD e agora também esse movimento pesado que está vindo com relação à lei anticorrupção, né? Dentro de contratos, eu acredito, que eu estava dando até uma olhadinha na minha cola aqui, né? Eu acho que são os dois contratos mais modernos que a gente tem, que estão mais latentes, assim, vamos dizer, que seriam esses dois tipos de contrato, né? Da LGPD e de adequação à lei anticorrupção. Vamos falar um pouquinho de trabalhistas? Opa, vamos lá. Tendão de Aquiles do empresário. Geralmente, o empresário abre o seu CNPJ, já coloca lá a prima para trabalhar, a esposa para trabalhar, enfim. Como é que fica essa relação trabalhista, doutor? Posso colocar um PJ para trabalhar? Como é que o senhor explica essa relação entre empregado e empregador? Sendo redundante, já posso considerar, o cara vai lá, já abre um mês, já presta serviço para mim? Faz aí um pente fino para nós nessa situação. Vamos lá, Marcelo. Vamos voltar aí ao início da nossa conversa, né? O empreendedor, quando ele vai dar o start para o empreendimento dele, o ideal seria que ele tivesse, nos planejamentos aí de iniciais dele, ele ter um conhecimento básico, nem que seja básico da legislação trabalhista. Isso começaria por quê? Dar uma olhadinha na CLT e dar uma olhada na convenção coletiva ao qual ele vai estar representado. Lá já vai ter muita informação do que ele pode e do que ele não pode fazer. Tá? Você falou aí com as questões aí que estão em voga agora, terceirização, MEI, PJização, isso a gente vê que está muito em alta e isso a gente vê com um certo receio. Vamos pôr um asterisco aí, né? Porque o que acontece? Tem muito empresário que às vezes ele tem lá os funcionários dele lá, principalmente os funcionários de valor agregado que a gente chama, que são os de maiores salários, que exercem uma função de maior destaque dentro da empresa e tem um salário maior, né? E fala assim, abre um MEI, vamos trabalhar como MEI. Tá? Só que o fato de se abrir um MEI, para começar, o MEI não é uma pessoa jurídica. MEI é uma pessoa física trabalhando como pessoa física e simplesmente tendo uma inscrição para ele recolher um tributo e facilitar a identificação dele pelos órgãos fiscalizadores e também, claro, para acesso a benefícios, né? Mas ela literalmente não é uma pessoa jurídica. Tá? E daí você vai analisar. Abre um MEI, mas a pessoa vai lá, trabalha,
cumpre horário, cumpre jornada, segue ordens, recebe salário, faz hora extra. Subordinação, Subordinação, tudo que você imagina que dá, que caracteriza vínculo trabalhista, tem. Trabalhista. Né? E daí o que acontece? O MEI, você leva, se o funcionário eventualmente acionar a Justiça do Trabalho, vai ser muito fácil do juiz, claro e com razão, decretar e reconhecer o vínculo trabalhista e a pessoa um empresário constituir um passivo trabalhista enorme, achando que ele estava com um contrato de terceirização ou alguma coisa parecida, e na verdade ele estava com um vínculo disfarçado. Né? A palavra é essa. Né? Aí você falou, pejotização também ocorre muito. A gente vê a questão da pejotização desde a época da lei do representante comercial, que é uma legislação mais antiga, que veio antes da terceirização, né? Mas que desde lá de trás já previa algumas situações em que, se ocorrer, você tem o vínculo declarado. É a mesma que nós falamos. Os elementos que caracterizam o vínculo empregatício, eles têm que estar distantes, têm que estar ausentes dessa relação contratual. Né? Aí nós víamos há anos atrás, aí, até hoje a gente vê, mas como não existia ainda a questão da pejotização, mas nós víamos aí o representante comercial que, na verdade, ele recebia um salário, ele vendia, ele era um vendedor disfarçado, não era um representante. Tinha exclusividade, não podia vender de outra marca, tinha que vender para a mesma empresa. E, claro, isso devidamente instruído, devidamente provado dentro de um processo trabalhista, pode levar um juiz trabalhista a reconhecer um vínculo. Nós estamos falando da lei do representante, né, que é uma lei um pouco mais, digamos assim, um pouco mais aberta a essa questão. Agora você pega a nova legislação, a terceirização, por exemplo. Ela é uma legislação mais aberta também, né, mas também tem que tomar os devidos cuidados. Né? Uma empresa que faz terceirização, ela faz terceirização para vários clientes. Se você tem lá uma empresa que faz terceirização para uma única empresa, quem determina as ordens dentro dessa linha de prestação de serviço é o contratante, determina o horário de trabalho, muitas vezes até o próprio uniforme é da empresa contratante, né? A empresa contratante faz situações que a gente vê de transporte dos funcionários. Então, isso vai dando indícios para um juiz de trabalho que, na verdade, não trata de uma terceirização, trata-se de vínculos em outra empresa, às vezes por alguma vantagem tributária, né? Então, a gente encontra muito isso e a própria Receita Federal vem trabalhando forte no sentido de descaracterizar essas questões e demonstrar aí que, na verdade, trata-se de grupo econômico e de desvio de massa salarial para uma empresa que tem alguma vantagem tributária, né? Que isso seria uma ilegalidade. Nesse caso aí, o que a empresa está buscando para quem está nos assistindo, pessoal? A empresa que faz esse tipo de adoção, acho que é correto. Isso, que adota essa sistemática. O que ela está buscando? Ela está buscando ali um não desembolso das cotas patronais ali do INSS. Exatamente. Vamos assim dizer que hoje vai ali de 20% a 28,8%. Né? E daí você pega lá grupo econômico, mesmo endereço, emissão de nota sequencial, para o mesmo tomador de serviço, está caracterizado, né? A fraude contra a Previdência. E não tem como escapar mesmo. Né? Mas, além disso, o que acontece também? Tem ali o vínculo trabalhista, né? Que essa pessoa, que ela pode, por exemplo, alguns ramos de atividade que adota esse modelo, ela pode demandar contra os dois CNPJ nesse caso. Porque ela não sabe, na verdade, para qual CNPJ ela está prestando serviço. Olha a confusão operacional que está causando tudo isso. Fui claro na minha colocação aqui? Sim, Marcelo. É interessante de colocar também que a gente não está falando que a terceirização ela não é legal, né? Tá? Exatamente. Nós estamos falando que... E depois nós vamos falar como que seria a legal. Até isso. depois, se você quiser emendar já na tua resposta aí. Sim. Entendeu? É bem isso. Eu acho que a gente tem que falar assim, qual que é o que a gente vê que acontece, mas o correto entendeu? Isso, tem todo um procedimento operacional a ser seguido, né? O que você falou aí, a partir do momento que fica demonstrado para os órgãos fiscalizadores, aí a gente fala, a Justiça do Trabalho é um deles, né? E a próprios órgãos tributários, se você tem uma situação dessa, que vamos colocar de certa forma uma terceirização simulada, um efeito colateral, como você colocou,
é as duas empresas responderem, a solidariedade entre elas. Isso na Justiça do Trabalho e também aos órgãos fiscalizadores, né? A Receita Federal, ao identificar um grupo econômico devidamente comprovado aí nos autos do processo administrativo, a própria Receita Federal já decreta a solidariedade entre as empresas, né? Você pode discutir depois isso judicialmente? Pode, mas um processo devidamente instruído, bem instruído administrativamente, você dificilmente vai conseguir derrubar na via judicial a alegação de que não é um grupo econômico. E o efeito disso, claro, é a solidariedade pelo passivo criado aí nessa operação simulada, né? Aí voltamos à questão da terceirização na forma legal. Correto. Ela existe. Isso. Tá? Mas tem que ser cumpridos os requisitos. Tá? Tem que haver autonomia entre as duas empresas, não pode haver correlação entre elas, né? Correlação de dependência econômica, correlação administrativa, uma não pode ser controladora da outra, então tem uma série de situações que, se identificado, ela descaracteriza a terceirização, e o efeito é o que nós falamos, é a responsabilização das duas empresas no âmbito, principalmente do âmbito trabalhista e do âmbito tributário, né? Então, ao fazer um contrato de terceirização, tem que se verificar. Quais são os elementos que se verifica? A empresa o primeiro item, a empresa terceirizada, ela é autorizada, ela é legal, ela é constituída nos termos da legislação, ela cumpre com todos os requisitos, ela tem os seus funcionários devidamente registrados, ela tem um contrato assinado com todos os elementos que caracterizam a terceirização com o contratante, ela faz o pagamento direto dos funcionários, então tem uma série de requisitos que são averiguados, né? E, claro, encontrando esses requisitos, a terceirização ela vai estar totalmente validada e sem problema para quem a contratou e para quem foi contratado também, né? A pergunta que não quer calar. Sempre o funcionário tem razão no direito trabalhista? Mudou muito isso, né? Não. Na verdade, no mundo jurídico não existe o que sempre tem razão. O que existe são presunções absolutas e presunções relativas. Tá? Do funcionário, a questão do funcionário. O que existe é presunção relativa e ônus probatório, né? O funcionário e os juízes trabalhistas hoje vêm tendo um certo viés um pouco mais ajustado daquilo que é ônus probatório, daquilo que é prova de difícil produção, prova negativa, são questões que podem levar e que devem levar o juiz a interpretar o corpo de provas de um processo não no sentido do viés somente pró-funcionário. Se ficar claro para o juiz que aquilo que o funcionário está alegando, ainda que a empresa não consiga comprovar que é uma situação inverídica, mas ficar para o juiz comprovado de certa forma que aquilo não se confirma na relação jurídica pactuada entre eles, o juiz pode indeferir por falta de prova. Ele não é automático. Houve inversão de provas, o empregador não comprovou, ganho automático. Não existe isso. Tá? O que existe é uma responsabilidade maior do empregador em comprovar a relação jurídica empregatícia. E comprovar o que é? Você ter o controle documental devidamente adequado. Controle de hora extra, por exemplo, não é o funcionário que tem que comprovar, é a empresa que tem que levar os autos, o seu cartão ponto, né? Devidamente aí, preenchido, devidamente pontuado e, claro, devidamente levado aos olerites e efetuado os pagamentos, né? Mas, novamente falei, vamos supor que o funcionário alega lá, eu fazia 50 horas extras por semana e não tem nenhum comprovante, nem a empresa comprova nada, nem o funcionário comprova nada. O juiz vai se ater a outros tipos de provas. E, claro, ele pode, ainda que não tenha prova, digamos assim, prova contundente, ele pode dar uma decisão contrária ao funcionário. Mas então, o que você falou aí explica até a minha pergunta. O que você falou anterior explica até a minha próxima pergunta. Por isso que sempre o funcionário, alguma coisinha ele ganha do empregador, né? Porque cabe ao empregador comprovar o controle, a estrutura que ele tem do ônus da prova. Isso, cai no que nós falamos no comecinho. Cultura organizacional. Cultura organizacional. A empresa é fundamental, ainda que ela não tenha uma estrutura para ter um jurídico, para ter um corpo profissional, para dar toda essa ampla assessoria para ela tem que demandar um certo tempo e claro, tentar de forma satisfatória organizar a sua vida documental. Tá? Principalmente em relação a fisco e em relação a funcionários.
né, as relações trabalhistas. Então, se fala, por exemplo, controle de pontos só é obrigatório a partir de 10 funcionários. Mas a quem interessa o controle de ponto? Interessa ao empregador. Não necessariamente. Então não tem ele sentido. né? Eu tenho 3, então eu não vou controlar. E se um dos 3 entra na justiça, eu não tenho como comprovar. Aí vai alegar, não, mas né? eu não tem que ter. Né? Aí o juiz não quer saber se você não é obrigado a controlar. A princípio, você tem o ônus probatório. Entendeu? Então, o interesse em ter o controle documental, a cultura organizacional dentro da empresa, o maior interesse é do empregador, é do empresário. Por questões trabalhistas, por questões tributárias, por questões outras. Né? Uma empresa bem organizada, com uma documentação relativamente padronizada, com procedimentos definidos, ela, no mínimo, ela tem força para, num processo, ela demandar com uma certa satisfação de produção de prova. Né? Me fez lembrar de como a gente atuava no começo da nossa carreira, e ainda a gente tem alguns clientes assim, e a gente atua... Lembrando que o pessoal que está nos assistindo, a gente não atua necessariamente no contencioso, ou seja, lá no judiciário. Exato. A gente atua muito. A gente não é aquele advogado que vai lá, faz audiência e quer briga, não. A gente briga, a gente quer o preventivo, né? E por mais que você falou que muitas empresas não têm a estrutura de pagar ali um corpo jurídico, uma recorrência para um advogado, alguma coisa assim, mas uma estrutura, um procedimento, uma consulta talvez com o advogado, como que seria um plano operacional padrão, documental de funcionário, é legal ter. Né? Então essa advocacia preventiva, né, a gente trabalhou muito isso. Ainda acredito que a gente deve ter alguns clientes que têm esse viés no contrato ali, e não por demanda. Fez muito sentido para nós lá no passado isso, né? Na verdade, isso faz sentido, isso é atemporal, Marcelo. A questão da cultura preventiva, ela se aplica à vida e, claro, se aplica ao jurídico, à contabilidade, aplica tudo, né? Nós estávamos falando da cultura organizacional. Um dos pontos da cultura organizacional é você fazer o preventivo jurídico, preventivo contábil, né? Você criar mecanismo para evitar problemas futuros, para você evitar possíveis criação de passíveis trabalhistas, passíveis tributários. Né? Então, a cultura em si, ela já pressupõe você ter uma ideia de prevenção. A ideia é fazer a prevenção de litígio trabalhista, litígio administrativo, processo administrativo, né? E, claro, a advocacia preventiva digamos assim, é uma ferramenta das mais importantes para você ter isso em perfeito funcionamento da empresa. Né? Isso, claro, vai matar 100% do litígio? Não vai. Nós vivemos num país que vive a cultura do litígio, né? Então, mas no mínimo, como eu falei, no mínimo você vai ter condições de fazer uma demanda judicial satisfatória, porque você vai ter provas, você vai ter documentos, né? Partindo-se que você teve uma boa relação jurídica com a parte demandada, né? Uma relação sadia, no sentido, o risco diminui muito né? mais, né, doutor? No sentido de que você tenha cumprido o mínimo da legislação, né? Mas aqui, a sentido da minha colocação aqui, para quem está escutando a gente, era provocar mesmo, que tem bastante empreendedor que acredito que vai escutar esse nosso podcast aqui, que existe possibilidade, não necessariamente dele ter um departamento jurídico. Não. Entendeu? Dentro da empresa dele, que isso talvez traria um investimento alto para ele, e além de uma estrutura física, como você falou. Mas existe possibilidade dele recorrer a um terceirizado. Sim. E ter essa... Às vezes uma pergunta que ele possa fazer, vamos supor que ele tem um preventivo lá, ele tem um advogado contratado, uma pergunta que ele faz antes de fechar um negócio, ou antes dele fazer alguma coisa, de cabeça quente ou não, ou por achar que, mas meu vizinho sempre faz dessa maneira e nunca teve nenhum problema. Cara, isso já ia eliminar 95% dos problemas dele. Porque quando ele chega lá pra gente já com o problema, a gente fala assim, cara, mas isso não pode fazer. Como não pode fazer? Mas você fez e não perguntou? Entendeu? Então, assim, às vezes um preventivo não é... Você vai contratar um advogado para ficar dentro do seu escritório 24 horas lá com você, te respondendo as coisas. Não. Você vai contratar ele e ele vai te dar assessoria mensal ou quinzenal por coisas do seu dia. Porque o empreendedor tem uma vida muito corrida também. Você como empresário, como empreendedor. Cara, 24 horas você tem coisa acontecendo. Tem empresário que toma isso como risco e vai fazendo. E aí a hora que vem a bucha, aí vai falar, mas o advogado cobra caro. Pô, mas às vezes uma ligação que ele faz ali, que ele te pergunta,
Pô, tô com uma dúvida. A gente tem alguns clientes lá que mandam pra gente. Antes de fechar o contrato, ó, meu jurídico vai analisar. Pô, vi aqui Mas um é o contrato. certo, né, cara? Mas é que a gente tem uma cultura que vou fazer primeiro e depois eu vejo o que É o vai dar. PDCA, né? Planeja e depois corre atrás, né? É que, na verdade, a gente vê, Marcelo, na verdade, existe até digamos assim, a dinâmica do empreendedor é correr atrás do operacional. Ele quer saber aonde ele vai implantar, o que ele vai produzir, qual é o público que ele vai atingir, né? Tudo ligado à parte operacional. E a parte burocrática, que é tão importante quanto, acaba sendo negligenciada nesse ponto, né? Mas deixa eu defender o empreendedor também. Cara, ele tem muita coisa para se preocupar. Ele tem que se preocupar com vendas, ele tem que se preocupar com o produto que está chegando no estoque dele, ele tem que se preocupar com treinamento, ele tem que se preocupar com logística, com financeiro. E ele entende que esse problema talvez ele não teria. E realmente ele vai deixando até para depois, porque ele entende que não vai acontecer. Mas hoje, mais uma vez, sendo redundante, o Brasil não é para amadores. Não. Hoje, a gente tem que começar a colocar essa cultura na cabeça do nosso empreendedor, lá no escritório, principalmente a hora que ele vai abrir uma empresa. E o que você que está ouvindo aí, o empresário que está ouvindo, eu já tive empresa, o que a gente tinha na cabeça antes? Ah, mas ter um advogado preventivo é muito caro. Né? Tem muito empresário que pensa isso. Eu tenho certeza que o cara que está escutando aí agora vai pensar, não, que acha, preventivo é muito caro. Pô, senta lá com o Marcelo e conversa. Pô, Marcelo, eu vi o podcast, vamos conversar, o que está acontecendo? Que às vezes é um valor, posso te garantir, que é menos do que um funcionário que ele tem lá dentro, que vai tirar uma dor de cabeça bem melhor lá na frente. E numa outra ponta, a gente não pode alegar também que tem cara que gosta do rolo. Tem cara que faz do rolo um benefício financeiro, que ele, vamos citar um exemplo, ele compra uma terra onde ele vai desenrolar todo o inventário daquela terra, mas com benefício, com um proveito econômico. Uhum. E daí é onde ele vai ganhar dinheiro? Na equipe jurídica. Uhum. Ele vai fazer os advogados dele trabalharem em prol dele e vai trabalhar. Mas aí esse é um tipo de cara que teoricamente já tem um planejamento. Ele já pensou nisso aí, que a gente volta no começo. Exatamente. Ele já pensou nisso aí. Ele não deixou de ter planejamento. Não, ele já pensou nisso aí, né? Então ele já fez pensado. O grande problema é do empresário que faz sem pensar ou faz achando que está abarcado por uma legislação e que na verdade não está, né? Isso que o Léo falou, a gente vê muito nas relações de trabalho. Às vezes há um desentendimento, por exemplo, entre um chefe de equipe, às vezes um próprio patrão, e às vezes de cabeça quente acaba tomando medidas que depois, lá na frente, vem um ônus pesado, porque de repente não contou até 10, não deu uma olhada na legislação, não consultou o escritório, não consultou um advogado, às vezes faz uma demissão de um funcionário que não podia ser demitido, às vezes demite alguém que está na estabilidade, né? Às vezes a empregada grávida chega e informa que está grávida e o patrão fica desapontado e demite sem saber depois qual é a repercussão jurídica e financeira do que isso pode representar. Então, o que o Léo falou é interessante. Contar até 10 e pensar naquilo que pode acontecer na tomada daquele ato que a pessoa está pensando em fazer. Né? Ou seja, fazer o preventivo, consultar os efeitos de uma ideia que o empregador tem, mas que pode lhe causar um dano financeiro enorme. Para esse tema, a gente vai gravar um podcast chamado Inteligência Emocional nos Negócios. Putz, massa. Aí nós vamos pegar pesado. Porque daí isso faz total conexão com esse tema que você falou. Porque, por incrível que pareça, além de faltar um pouquinho de inteligência emocional para alguns empreendedores ou para alguns empregadores e para alguns empregados, falta um pouquinho de conhecimento, doutor. Falta um conhecimento do que é uma convenção coletiva de trabalho, o que é um dissídio, quais são os problemas que o dissídio pode levar. Às vezes é desconhecido, entendeu? Então, a gente vai tratar isso num podcast muito bacana que a gente já vai agendar, que vai ser muito legal esse podcast. Eu queria falar uma situação aqui, Marcelo, que eu nunca vi alguém falando, mas que eu considero muito importante. A gente que atende os empresários, né? Como eu falei, a gente sempre atua do lado do empresário, né? Nós não atendemos a pessoa ao empregado, somente ao empregador.
Uma das grandes queixas do empresário é quando a gente chega para o empresário e fala, infelizmente você vai ter que pagar isso porque está previsto na sua convenção de trabalho. Você fala CCT, É geralmente. isso, a convenção coletiva de trabalho, ou como você falou, dissídio coletivo. Dissídio coletivo. Só lembrando que convenção coletiva é quando celebra de forma voluntária, e dissídio quando não há um acordo e o judiciário que define as bases da convenção. Legal essa distinção. Tá? O que falta? Eu vejo isso no dia a dia, quase que diariamente. Falta um pouco de engajamento do empresariado com o seu sindicato patronal. Quando se tem uma convenção coletiva aprovada, foi 2 sindicatos que negociaram. O seu representante como empresário, né, e o representante dos empregados. Daí o empresário fala, mas por que colocou isso? Colocou isso porque houve a negociação e houve a concordância do sindicato representante do empresário. Um acordo prévio, né? Então, falta um pouco de sincronia, um pouco de envolvimento do empresariado, falo isso a nível geral, com seu sindicato patronal. São raríssimas as exceções que a gente vê um sindicato patronal engajado com os empresários e que os empresários sabem exatamente aquilo que está sendo discutido na convenção. Normalmente se fecha a convenção e se obriga aos empresários a cumprir. Aí você vê lá situações de benefícios que o empresariado não concorda, mas já está na convenção, está negociado e está finalizado, direito adquirido, e é difícil de tirar até nas próximas convenções, com raríssimas exceções consegue tirar, mas se transforma em direito adquirido e claro, isso, digamos assim, chega à obrigação sem a participação do empresário, né? Então, é uma reclamação bastante pesada que os empresários fazem, mas, por outro lado, também não há um engajamento entre eles e o sindicato patronal para negociar efetivamente as cláusulas das convenções coletivas. Legal. Vamos falar um pouquinho de teses, jurisprudências que a gente vem trabalhando lá no escritório. Por ordem de prioridade, aquela que vocês veem mais latente, que deve estar saindo aí. Acho que saiu hoje, né, na sexta-feira, se não me engano. Vou até citar, mas não é tese. O PIX não é tributado. O que é tributado são as receitas auferidas, na qual você recebe o pagamento pelo PIX. Com a relação de pagamento com a via relação PIX, né? via PIX, né? Então, assim, essa não é uma tese, não é nada, mas é que eu escutei que o PIX passa a ser tributado e isso chega a doer os ouvidos, né? Mas vamos lá, tá aberto o tema, vamos fazer essa discussão aí. Vamos lá, Marcelo, vamos pegar um pouquinho a matéria de base, vamos dizer assim. A Receita Federal, a gente fala Receita Federal porque é o órgão mais emblemático de fiscalização tributária, né? Mas quando a gente fala, são os fiscos em geral, o fisco federal, da União, né? Os estados e os municípios, né? Eles têm uma base de fiscalização que sempre existiu e foi utilizado com muita abrangência na época da CPMF, que é correlacionar a movimentação financeira com a sua movimentação fiscal. Isso é uma coisa que não foi inventada agora, é uma coisa que existe desde quando existe tributo, né? Se você tem uma movimentação financeira incompatível com a sua movimentação fiscal, isso é uma presunção relativa de que há sonegação fiscal, né? E claro, os fiscos, como eu falei, os fiscos, eles têm a volúpia de arrecadar. É a função do fisco, falar a verdade para você. Se ele não fizer isso, está até descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele é obrigado a fazer baseado na legislação. O que nós temos é uma legislação muito agressiva em relação ao quantum de tributação. Mas, a partir do momento que está numa legislação, o agente fiscal ele tem que agir de ofício e cumprir com a obrigação de que é fiscalizar. Então, o que se está falando do PIX? O PIX ele é movimentação financeira. Aí você pega um exemplo, eu sou uma pessoa física, eu vou lá e declaro para o fisco, eu tenho uma receita anual de R$100 mil. Daí eu vou lá e faço R$500 mil por ano de transferência via PIX ou outras transferências. Não é incompatível? A Receita, tendo acesso a essa informação, é óbvio que ela vai questionar. No seu exemplo, você deixou de declarar exatamente. um quinto. Como que você movimentou 500 mil e você declarou 100 mil? O que é esses outros 400 da onde mil? É esse Qual que é a rendimento? origem? Uhum. Né? E normalmente não se tem a origem nessa situação. Né? Então, o que tá se discutindo aí hoje, que está em voga com relação ao PIX, é utilizar como ferramenta de fiscalização a sua movimentação financeira, que sempre existiu. Só que agora está mais evidente por causa do PIX. Né? O PIX foi um instrumento muito interessante que foi criado pelo Sistema Financeiro Nacional, né? Mas, claro,
ele deixa rastro, como qualquer operação financeira. Tá? E hoje a Receita Federal ela pode abrir a fiscalização. Antigamente nós tínhamos a proteção jurídica do sigilo bancário. Né? Hoje já está decidido, já está muito bem assentado de que não se aplica ao órgão fiscalizatório. Tá? Deixa eu pegar um gancho antes que eu me esqueça disso. Tanto isso é muito importante. Se você entrar no site do Bacen com seus dados ou na sua conta Gov ou com o seu certificado digital, você vai ter acesso a todas as suas chaves Pix, a todas as suas movimentações financeiras. Se você tem conta em algum banco, por exemplo, que o seu carro, por exemplo, é financiado no banco X, vai estar constando ali. O teu grau de endividamento vai estar tudo ali. Então, é balela você achar que aquela continha que você tem lá naquele banco, que é uma cooperativa, que muitos acham isso, que não está no sistema, que não vai aparecer. Não está no sistema, que é uma cooperativa, está tudo lá no Banco Central. Basta você acessar. Muito fácil, muito prático. São os ônus que vêm com os bônus da tecnologia, né? Isso é bem claro. Se a gente aproveita da tecnologia de ter o Pix, de fazer uma transferência em tempo real, na grande maioria das vezes sem custos, né? É claro que o fisco também vai se aproveitar disso, né? E claro, com as ferramentas adequadas, e o fisco tem essas ferramentas, posso te garantir que tem. Sim. Né? O fisco para efeito fiscalizatório, ele é bem aparelhado. Né? Então, se você tem uma movimentação muito descompatível financeira e a sua operação tributária, a sua declaração de imposto de renda, a sua movimentação de faturamento da empresa for muito descompassada, você está sujeito a sofrer aí as penalidades de uma fiscalização e, claro, ter uma penalização pesada aí com relação à auto de infração. Bacana. E para concluir o convênio, Marcelo, para quem ainda não... Isso é bem recente, na verdade. Sim. É o convênio 50 ou 55 de 2022, né? Falta só regulamentação, então os estados agora vão regulamentar, mas o que diz lá o convênio é que o estado ele vai poder chegar no contribuinte, nesse caso são para empresas, que receberam através do Pix. Então o que isso quer dizer? Se você é empresário e recebeu R$1.000 em março de 2022, lá de 15 de março de 2022, você tem que ter uma nota fiscal de venda desses R$1.000. Resumidamente, basicamente é isso. E o estado ele vai ter essa comparação, os bancos já deram o sinal positivo, que eles vão passar todas as informações. O banco não vai ficar segurando essa informação. Então, o banco, eles são obrigados a passar. Então o banco ele vai mandar, a Fênix recebeu R$1.000 dia 15 de março de 2022. E aí o que o Estado vai querer saber de contrapartida? Cadê a nota fiscal disso aí? Então essa é a hora de você, empresário, se você recebeu durante 2022 algum dinheiro de Pix, é a hora de você correr no seu contador e regularizar o seu caso, porque a Receita Estadual vai vir atrás de você. Lembrando que de forma de denúncia espontânea, não tem a penalidade não paga da multa, né? Exato. Então, e o agora convênio do ICMS, nesse momento, vai ser sobre mercadorias, né? E serviços no futuro aí nas prefeituras, no caso. Exato. Né? Mas e as teses? Temos mais teses lá que nós estamos trabalhando, PIS, COFINS, fala bem sucintamente qual a gente tem lá. Aí sim, aí nós estamos falando de litígio, de repercussão geral, enfim, lá no STJ, no STF. Sim, na verdade, como já foi dito, nós já dissemos aqui algumas vezes, nós temos um arcabouço jurídico tributário muito complexo. Nós temos normas sobrepostas todos os dias. Todos os dias tem normas jurídicas de natureza tributária sendo editadas, outras sendo revogadas, revogação tácita, revogação expressa. Então, nós temos os próprios operadores de direito têm uma dificuldade enorme de interpretar o sistema jurídico, principalmente o tributário. Né? Você pega uma legislação tributária, você vai ver que ela é toda... a sistemática de edição das normas, são todas por interligações entre elas, né? A gente fala que é o termo jurídico que a gente usa, que elas são remissivas. Então você lê uma lei, quem não é do direito, às vezes até quem para você entender ela, você tem que investigar mais meia dúzia de legislação para você entender um único parágrafo, um único caput de um artigo. Então é muito difícil interpretação. Né? E baseado nessas características, claro que a gente tem muita incongruência interpretativa, erro de vigência. Né? Então, nós temos um país muito rico em possibilidades de criação das chamadas teses tributárias.
né, que existem já há muitos anos, né? Mas o que são essas teses tributárias? São quando o jurídico, o direito em si, quando a gente fala de direito, são os juízes, os desembargadores, os ministros, os advogados, né, que debruçam em cima de legislações e verificam possíveis incongruências, possíveis ilegalidade, inconstitucionalidade em normas de natureza tributária. E nós temos vários exemplos. Você pega, por exemplo, uma que está aí bem consolidada, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso foi discutido no judiciário por anos, por décadas. Ficou STJ, subiu para STF. Lá atrás se decidiu o ganho de causa para os contribuintes. Depois houve todos os recursos, que é outra característica que nós temos no nosso direito, a enormidade de recursos, muitos deles protelatórios. E só depois de muitos anos que se firmou que o ganho efetivo da causa em prol dos contribuintes, né? Que é o direito de, como eu falei, excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Hoje já está consolidada, né? Pode ser requerido até administrativamente junto à Receita Federal. Né? A Receita esperneou até onde pôde, mas não teve como segurar, né? Então essa, digamos assim, foi a tese tributária que foi mais difundida, que foi mais conhecida em função da longa discussão e que, depois de muitas derrotas de contribuintes, tiveram uma vitória importante no âmbito dos nossos órgãos superiores de justiça, né? Mas daí a gente pode citar outras. Por exemplo, questão que está também agora, que tá em alta aí, a questão do fundo de garantia, a correção do fundo de garantia. Né? Nós temos lá desde 1999 o Fundo de Garantia ele tem uma sistemática de remuneração de 3% ao ano a título de juro remuneratório e tinha o fator de correção monetário, a TR, só que a TR não corrige nada desde 99. Então ficou muito claro que os correntistas do Fundo de Garantia, desde 99, estão sofrendo prejuízo ano a ano, mês a mês, a partir do momento que você não tem as correções. Né? Você tem a inflação correndo aí a galope e as contas de Fundo de Garantia estão totalmente inertes, paradas, com juros remuneratórios mínimo de 3% ao ano. Né? Então, essa discussão já correu boa parte do nosso judiciário, está no STF para o julgamento definitivo, né? Essas ações estão suspensas, né? Aguardando a decisão final do STF para devolver o direito de correção monetária desde 99 para os correntistas. Lembrando que essa mesma situação aconteceu com os precatórios. Tá? E o precatório, o STF já decidiu em decisão definitiva, sem direito mais a recorrer, né? De que não poderia ser utilizado a TR. Então, seguindo aí, digamos assim, a lógica do julgamento aplicado aos precatórios, o STF deverá validar aí a questão de substituição da TR por um outro índice que seja capaz de corrigir as contas de fundo de garantia. E, claro, quem entrou e quem está entrando com as ações aí, de repente conseguir trazer isso desde 99 até a data atual, né? E obter o benefício, não o benefício, mas recomposição daquilo que foi perdido durante todos esses anos. Que foi deixado de corrigir, no caso. Então essa aí, doutor, só para a gente concluir, é FGTS, quem que teria que correr atrás é quem trabalhou com carteira assinada, quem recolheu FGTS, de que período a que período? A partir de 99, mas não quem trabalhou a partir de 99, quem tem saldo positivo a partir de 99. A pessoa, por exemplo, pode ter trabalhado 20 anos de 99 e em 99 ela tem o saldo de fundo de garantia acumulado. E em 99 ela congelou, teoricamente. E a partir de 99 esses valores não foram corrigidos. Tá? Você então, entrou para mim lá, né, bicho? Isso, só está correndo. Então, né? Então, quem tem saldo de fundo de garantia positivo a partir de 99 teria direito à correção e não está tendo. Então, doutor, mas eu já saquei em 2015. Eu vou poder ver isso aí? Sim, pode, porque quando você sacou com o valor defasado. Você já estava com o valor defasado. Né? Então, ainda que tenha feito o saco do fundo de garantia, vai ter direito a corrigir todo o período aí que ficou lá inerte as correções monetárias incidentes sobre a conta do fundo de garantia. É que são perguntas que chegam lá pra gente. Sim, aí sim. Ele já sabe. Mas eu já saquei. É o que mais chega, né? Ô, Léo, e também teve lá bastante procura por ICMS na energia elétrica. Conta um pouquinho pra nós. Essa é uma discussão bem boa e também boa, é uma tese ótima. Abarca para todos os contribuintes aí, então desde empresas até você residencial dentro de casa.
é a base de cálculo do ICMS na energia elétrica. Então, como o doutor muito bem explicou aqui, a gente tem várias leis e a energia elétrica, ela para fins fiscais e econômicos, ela é considerada mercadoria e a lei diz que ICMS é em cima de mercadoria, né? Só explicando a tese rapidinho. E o que acontece na nossa energia elétrica, quando você pegar a conta aí, o ICMS, a base dele, ele é o somatório de energia elétrica, da distribuição, da transmissão e dos encargos setoriais. Então, é uma discussão bem boa, porque não existe lei para ICMS sobre distribuição, por exemplo. A gente entende que distribuição é um serviço. Então, assim, quando a gente pega a nossa conta de luz, a minha conta vem R$200. Não tem R$200 de energia elétrica. Às vezes é metade, às vezes é R$100 de energia elétrica. Todos os outros, o restante, não é energia elétrica. E o Estado cobra o ICMS em cima de todos esses adereços a mais aí. Então é uma discussão bem boa. Está em voga porque em junho de 2022 agora teve uma alteração recente no ICMS. Então o pessoal aqui do Paraná, por exemplo, o nosso ICMS era de 29%, hoje está em 18%. E nessa mesma lei de 12 de junho de 2022, lá agora ficou claro que não é para se cobrar ICMS em cima de distribuição e transmissão. E mesmo assim o Estado está cobrando ainda, não se adequou. Então a gente está correndo atrás, está fazendo as teses, está entrando com essas ações para manter garantido esse direito do contribuinte na hora que sair esse julgamento. Mesmo a galera que é da pessoa física, que usa lá o termo que você usou, está em casa e tem painel fotovoltaico, por exemplo? Pode. Essa é uma pergunta muito boa. O que acontece com o painel fotovoltaico? Simplesmente assim, galera. Você continua usando sua energia. Sim. Então a sua base de cálculo de gasto é o mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Mas por que a minha conta vem menor? Vem menor porque você produziu energia. Entendeu? Né? Mas se você for pegar a sua conta, o seu consumo, tá errado. Então se o seu consumo hoje está descontando 300, era para descontar 150. É um exemplo só. Tá? Mas era para descontar 150. Só por quê? A base de cálculo para a conta do ICMS está errada. E eu posso recorrer quanto tempo atrás? Então, as teses são 5 anos. Então, mas está suspenso, doutor. Por que eu vou entrar agora? Por que eu preciso entrar agora? Porque a gente tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, o que acontece? A gente só pode discutir até 5 anos. Então, hoje a gente está gravando aqui, é setembro de 2022. Então, 5 anos para trás são 60 meses. Então, setembro de 2017. Vamos pensar assim, certo. Outubro de 2017, porque conta um mês, né? Uhum. Então, a gente entra para garantir esses 5 anos para trás, certo? Aí, se o doutor quiser comentar um pouco melhor aqui, o STF, gente, tem um negócio chamado modulação de efeitos. E isso a pessoa me pergunta, mas eu só tenho 2 anos de conta de energia. Devo entrar, doutor? Se está suspenso e eu tenho 5 anos para discutir? Então, a questão que você colocou aí da modulação de efeito é uma ferramenta prevista na sistemática jurídica brasileira que cabe ao STF poder utilizá-la, né? E o STF utiliza com muita frequência. Você pega, por exemplo, na questão que nós estávamos falando da tese do PIS/COFINS, foi utilizada. Ela estabeleceu um termo, uma data de termo inicial a partir do qual as empresas podem recuperar, podem utilizar seus créditos. Então, o que a modulação de efeito pode fazer? Ela pode simplesmente falar, o consumidor contribuinte, né, no caso da energia, vocês têm razão, mas é só daqui para frente. Para quem não entrou com o processo, daqui para frente. E normalmente é uma cultura, é uma sistemática que vem sendo utilizado nos nossos órgãos superiores de proteger ou de afastar a incidência de modulação de efeito para quem acionou o judiciário em datas anteriores. Então, além de você travar a prescrição, como o Del falou, se você tem aí histórico de consumo de 5 anos, você vai travar sua prescrição na data da distribuição da ação. Então você tem 5 anos para trás e todos os anos para frente até a decisão final do STF. Então você trava a prescrição. Se a discussão demorar mais 5 anos, você vai poder discutir ou vai poder recuperar 10 anos. Né? E quem não entrou com a ação, e a qualquer tempo que vier a sair a decisão, a pessoa só vai poder discutir 5 anos. Então, de certa forma, você amplia o lapso temporal do período que você pode fazer o levantamento e a efetiva recuperação. E no caso da modulação de efeito, como eu falei, é provável, como eu falei, cultura, tradição, na modulação de efeito, via de regra, afastar os efeitos sobre quem entrou com o processo e esses terem o direito garantido. Então, daí a necessidade ou, digamos, a viabilidade de entrar com a ação ainda que esteja com os efeitos suspensos.
Na minha época de direito é o ex-tunc, né? Isso, efeito ex-tunc para frente, né? É que eu lembro, cara. Na verdade, ex nunca vai para frente, frente, ex ex-tunc vai pra retorna, trás. testa Isso retorna. Isso é. É. Bacana, gente. Pra gente se encaminhar pro final aqui... Não, calma aí, vamos falar da resumido. Tem mais? Tem mais ainda? Tem. Opa, Aqui então a gente tá vamos lá. falando, a gente falou aqui que abarca mais Eu gente. gosto sim. A gente falou do FGTS, né, que são para os trabalhadores. Temos mais uma Aí a vez energia aqui. que vale tanto para empresas como para consumidores contribuintes residenciais. E aí agora a gente vai já para as empresas que têm um porte um pouco maior aí, né? Boa. Que então a gente tem tese em cima dos 20 salários, que é a contribuição de terceiros, e as verbas indenizatórias. Mas aí são teses já, né, doutor, para um grupo de empresas um pouco mais seleto, que tem uma movimentação, uma folha mais pesada daí. Essa tese, ela, como você falou, ela demanda uma empresa que tem uma massa salarial um pouco mais relevante, né? Porque lembrando que o terceiros ele é uma alíquota sobre a folha de pagamento, né? Normalmente ela é de 5,8, tá? Então, para você ter só fazer uma conta reversa de 5,8 numa folha de pagamento, nós temos que falar numa folha aí de no mínimo aí uns 60 mil reais para cima, né? E quem tem uma folha com essa representação financeira para cima, tem uma discussão que está hoje, está suspensa também, né? O STF suspendeu e está para fazer a decisão final, que é uma legislação antiga, que até anotei aqui, a Lei 6.950, que lá atrás, essa lei falava o seguinte, que para a contribuição previdenciária haveria o teto de 20 salários como base de cálculo. Tá? Aí veio uma outra legislação posterior e derrubou a vigência desse ponto específico. Daí começou a se discutir. A nova lei falou que a contribuição previdenciária não tinha mais o teto de 20%. Mas por que o terceiro? O terceiro não é contribuição previdenciária. Uhum. Ele é uma contribuição que a gente chama de parafiscal. Ela serve para fomentar aí o sistema S, por exemplo, né? Então, a legislação por exclusão lógica deixou de fora os terceiros. Então, a vigência da 6.950 se aplica aos terceiros. Né? E isso o judiciário já chegou a afirmar isso, já teve decisões importantes no sentido de que a 6.950 estaria vigente para os terceiros. E ao ela estar vigente, ela limita a contribuição, a base de cálculo da contribuição a 20 salários. Né? Então, as empresas que têm uma massa salarial relevante certamente está pagando aí um valor muito maior que isso, né? E que seria passivo de recuperação. Lembrando que essa tese ela não tem reconhecimento administrativo, então você tem que acionar o judiciário. Tá? Quando você aciona o judiciário, ela fica sobrestada, fica parada o processo, né? Até que se saia a decisão final aí do STF, né? Que a gente imagina também que vai ser pró-contribuinte. Né? Com modulação de efeito. E com possibilidade de modulação de efeito. Daí a necessidade de repente, ou mesmo a tática, né, a viabilidade de você entrar com o processo o quanto antes possível, para você retardar aí, ou segurar a prescrição e você preservar os direitos futuros aí. Né? Aí tem uma outra também que ela é também sobre a folha de pagamento, que são as chamadas verbas indenizatórias. Né? O que é verba indenizatória? No conceito jurídico de verba indenizatória, é aqueles valores que você recebe sem a contrapartida da prestação de serviço. Tá? Então, um exemplo do que seria uma verba indenizatória? Um aviso prévio indenizado, tá? Aqueles 15 dias de atestado, quando o funcionário apresenta um atestado superior a 15 dias, ou até mesmo de 15 dias, a empresa indeniza 15 dias sem trabalhar. Então, não há contrapartida da prestação de serviço e há o pagamento. Né? E, via de regra, as empresas baseadas na legislação, eles incluem todos esses valores nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias. Né? Então, se discute o quê? Se seria legal, seria constitucional cobrar o INSS sobre verbas de natureza indenizatória, que são várias. Tem algumas que têm discussão mais avançada, tem outras que estão em um período, digamos, uma fase mais inicial de discussão, né? Mas são teses bem interessantes que podem fazer com que o contribuinte recupere aí períodos anteriores, né? Referente a 5 anos e mais importante, que consiga aí eliminar ou consiga aí decisão judicial que autorize eles a excluírem das bases de cálculo nas operações futuras. Né?
Então seria uma vantagem retroativa a 5 anos e, claro, com um refresco e com efeito para frente, né? Em todo esse período. E temos muitas outras, né, interpretações de Código Tributário Nacional, como, por exemplo, a transação que hoje pode ser feita com mais... Sempre pôde, mas hoje na Procuradoria pode ser feita com mais facilidade, na Receita Federal também. Mas é que daí a gente acaba se estendendo muito é redundante, né? A gente acaba se estendendo muito esse podcast. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês para a gente se encaminhar para o final. Primeiro, começando com o Dr. Leonardo. Léo, que aí conselho você daria para quem está nos escutando, o empreendedor, a respeito do tema, que é aspectos jurídicos para o empreendedor, de bate-pronto, assim? Tá, de bate-pronto é o departamento jurídico ou direito para sua empresa, você que está nos ouvindo, ele navega por todos os seus departamentos. Pensa nisso. Então, desde o seu comercial até o seu financeiro, até o pós-venda, vai ter um dedinho do departamento jurídico lá dentro. Gostei. Contrato de venda, contrato de celebração entre funcionário e empregador. Legal, cara. Boa. Sempre vai ter o dedo do jurídico ali. Legal. Doutor, o que o senhor daria de conselho aí para o empreendedor que está começando, que está no meio de uma jornada, ou que então que está pensando em desistir? Que palavra que o senhor daria para ele aí? Ô Marcelo, é o que eu bati desde o começo. Claro que isso não está acessível a tudo, depende de uma série de questões de possibilidade e necessidade, né? Mas tentar implantar a cultura de organização, tá? E ver a organização jurídica documental como um investimento e não como um gasto. Porque o que você está investindo hoje pode te livrar de um problema futuro aí que seria, de repente, até abalaria a viabilidade do próprio empreendimento da sua empresa. A gente vê muito isso acontecer, de um auto de infração ou mesmo de uma ação trabalhista acabar inviabilizando as operações de uma empresa. Então, vê como investimento e não como gasto. E dá tempo, né? E dá tempo. Se organize. Sempre dá. Né? E não significa que você vai ter que, de imediato, contratar todo um departamento jurídico. Comece você próprio se organizando. Se você não tem condições de ter um jurídico, demanda um certo tempo, comece a entender seus documentos, comece a entender a sua vida burocrática, vamos dizer assim. E tente isso. Olha a sua convenção, vê o que está escrito na convenção, vê quais são os direitos do funcionário, quais são as obrigações da empresa. E, claro, na medida do possível, tenta seguir aquilo que está estabelecido. Se você não concorda, volta naquilo que eu falei. Engaje. Vá à luta, busque os seus representantes na negociação de convenções e participe. Porque daí você tem voz ativa, você tem direito de exigir. Legal. Pessoal, esse foi o nosso FNX-Cast, episódio número 3, com aspectos jurídicos no dia a dia do empreendedor. Muito obrigado pela presença, Dr. Leonardo, Dr. Valdenilson. Nós que agradecemos, valeu. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, valeu, Marcelo, tudo de bom. E esperamos ter ajudado aí as pessoas que necessitam de certo com certeza esclarecimento com relação a esse tema. E vamos fazer outros com certeza. Opa. Vamos lá. Valeu. Abraço.